Então é o seguinte, Fabrício, o Atlético estava esperando para janeiro agora receber 340 milhões a primeira parcela, porque essa transferência dos 49,9% do Diamond foi acordado, né, entre Atlético e Multiplan lá em agosto, que seria essa venda nos 340 milhões. O Galo receberia a primeira parcela agora. Cerca de 170 milhões agora. Cerca de 170 milhões agora. E esse valor todos, 340 milhões, o Atlético investiria, pegaria o dinheiro e pagaria dívidas. Porque o Galo tem, Henrique André, uma dívida onerosa, só para o torcedor ter uma ideia, por ano de juros, quanto que é? 100 milhões de reais, Fabrício. Só de juros. Então, por ano. Então, para explicar para o torcedor, essa é a dívida que o Atlético tem de juros por ano, 100 milhões de reais. Então, se pega esse dinheiro da venda do Diamond e quita as dívidas, o Atlético para de pagar esses juros. E com a não venda dos 49,9%, né, restantes, que a Multiplan tinha o interesse de comprar, agora o processo, ele atrasa, né, Cláudio? Volta lá atrás. Né? O Cláudio disse, o martelo foi batido em agosto, então são 5 meses. Então, a gente colocando mais 5 meses, no mínimo em junho, o Atlético poderia assinar com um novo interessado. E, Cláudio, é bom a gente explicar que interessado na compra do Diamond o Atlético tem. Tem, tanto que a Multiplan poderia, como ela já tem a outra metade, ela chega e iguala a proposta. Foi o que aconteceu. O Atlético apresentou uma proposta, ela foi lá e falou, não, eu cubro, eu chego no valor, né? Ela iguala. E aí tem a preferência. Agora, como ela desistiu do negócio, o Atlético volta ao mercado. E aí, se conseguir um valor até maior, pode, né? Pode vender até por mais. Mas a gente sabe o valor não vai fugir muito disso aí, que é o valor de mercado mesmo, né? Do que vale aí os 49% do Diamond. E o que a gente apurou foi o seguinte, Fabrício, Ale e amigos, que a Multiplan, desde agosto, isso é o que a gente apurou no Atlético, estava dificultando o processo. E chegou num ponto, até na semana passada, que não teve jeito mais. Dificultaram muito e, pelo que a gente ouviu do Atlético, eles estavam dificultando a história e aí chegou num ponto que não interessa mais, pronto. Seria uma estratégia, talvez, da Multiplan de tentar reduzir o valor, alguma coisa desse tipo? Pode ser. Estratégia de mercado, Vamos talvez. até explicar para quem está acompanhando bastidores agora como ela dificultou. Ela pediu uma série de documentos. O que o Atlético fez? Ele deu esses documentos. Então ela ia pedindo coisas e chegou no momento que o Atlético viu de fato que seria muito difícil cumprir algumas exigências que não seriam benéficas para o clube. Então a Multiplan, ela desiste desse negócio e outra informação que a Itatiaia tem é que o Atlético foi informado na semana passada de que o negócio de fato não aconteceria. Então é um grande prejuízo. Já era um dinheiro já contado, né? Para o balanço financeiro desse ano. Porque a discussão que a gente tinha, até conversando com pessoas da cúpula do Atlético, era o que falta para a Multiplan pagar a primeira parcela? Eram coisas jurídicas, alguns documentos, alguns detalhes, e justamente esses detalhes fizeram com que o negócio não fosse concretizado. Uma transferência desse tipo aí, desse valor alto, ele vai para o CAD, que é uma questão que vai lá para o governo federal por conta de movimentação financeira muito alta. Então, isso vinha sendo o motivo que o Atlético não estava ainda com o negócio fechado. Agora a gente viu que, além disso, tinha aí essas pendências de um lado e de outro, e agora é bola para frente, né? O Galo vai ter que procurar um outro interessado e começar o processo de novo. E para quem está se perguntando, a Multiplan tem que pagar uma multa para o Galo? Não tem, porque o contrato de venda não foi assinado, era um contrato de intenção. Então não tem multa contratual, é o Atlético mesmo buscar o outro comprador. E voltando a explicar, outras empresas, elas fizeram propostas para comprar os 49,9% do Diamond. O que a Multiplan fez? Ela tinha o direito de igualar a maior proposta. Então, o Atlético, no mínimo, tem uma proposta igual de um outro comprador. Então, é isso que o clube agora vai ver. Se consegue, como disse o Cláudio, uma proposta maior, mas é muito difícil, né, Fabrício? Porque é o preço de mercado. Mas vai que o Atlético consegue. E isso poderia aliviar demais esse prejuízo gigante. A gente falou de 100 milhões. Se o negócio ele é concretizado em junho, por exemplo, o Atlético tem que pagar 50 milhões de juros das dívidas onerosas. De uma venda de 390 milhões. 340 milhões. 340. Então é um percentual bem alto, né? Sim. Olha, Oliveira, como é que você vê? Não é futebol, né? Quer dizer, não é futebol, mas é futebol, impacta no futebol. Com relação ao futebol, tem uma notícia boa aí, viu?